palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. Como a Fátima tinha dito, essa semana nós conversamos um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. E o Evangelho da Noite fala sobre afabilidade e doçura. Quando a gente fala do Livro dos Espíritos, nós vamos lembrar que ele é feito de 1019 questões. Mais precisamente, uma e mais 1018. Porque as outras 1018 é uma derivação, é uma continuação, são perspectivas diferentes da primeira. A primeira é: que é Deus? Essa primeira questão do Livro dos Espíritos é a questão mais importante. Todas as 1018 questões têm a ver com a questão número 1. E todos os livros que foram escritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese e todos tantos outros, milhões de livros, são uma derivação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é uma derivação da questão número 1 e tudo que veio depois é uma derivação do Livro dos Espíritos. Então, dá para vocês perceberem a importância do Livro dos Espíritos. Quando se fala também em Livro dos Espíritos, nós pensamos em filosofia. Então, a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Mas esse livro, que é filosofia, também fala de ciência, também fala de religião. Mas por que Allan Kardec começa pela filosofia? Por que não começou pela ciência ou pela religião? É simples entender. Porque nós, seres humanos, nós somos questionativos, nós somos perguntadores há milênios. Então, há milênios, o ser humano vem fazendo as mesmas perguntas. Muito antes de Cristo, muito antes de Moisés. Porém, era uma época onde as respostas, quando existiam, ficavam atreladas à religião. Quem detinha a verdade, quem detinha o conhecimento, 500, 600, 700 anos antes de Cristo, era a religião. Então, estava restrita a uma pequena parte da humanidade, bem pequena por sinal, não chegava a 5%, mas eles que, de alguma forma, detinham a informação. Com a vinda dos antigos filósofos na Grécia, no Egito também, começa a sair do campo da religião e começa a entrar para o campo da filosofia. Então nós vamos pegar aí grandes filósofos da antiguidade já fazendo algumas perguntas.
E uma delas é: da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Existe um ser superior? Qual é a razão da dor? Veja, essas questões que Allan Kardec abordou no Livro dos Espíritos já são questões antigas, são questões milenares. Porém, era necessário o século XIX, com o avanço da ciência, com bases científicas, com pesquisas do século XVIII, XIX, para que essas perguntas pudessem estar embasadas em conhecimento, porque senão ficava só no campo empírico e místico. Não existia nenhuma situação que pudesse comprovar aquilo. Então era necessário a ciência avançar, a humanidade evoluir. Quando eu falo humanidade, eu estou falando de nós, que já estávamos lá antes de Cristo, antes de Moisés. E é tudo por ciclos. Toda a evolução do ser humano caminha através de ciclos. Então era necessário desenvolver o nosso raciocínio, a lógica, as perguntas, a ciência, para que nós pudéssemos começar a enxergar a vida de uma outra forma. Não só na questão mística, na questão religiosa, mas também na questão filosófica e científica. Então quando alguém pergunta por que a doutrina espírita nasceu no século XIX? Porque era o século XIX a condição para que a filosofia e a ciência evoluíssem, dentro dos parâmetros materialistas, vamos falar assim. Porém, a gente vai perceber que ela nasce na França, em 1857, mas ela não se estabiliza na França. Então ela desenvolve toda a parte filosófica e científica. Porém, a questão religiosa, a Europa da época ainda não estava preparada para isso, para entender a questão religiosa. Não exatamente de uma religião, de mais um rótulo religioso, mas de algo mais abrangente. Então era necessário transportar o terceiro aspecto para uma outra região, para uma outra área, onde haveria uma mistura de povos, onde haveria uma condição, uma terra fértil, para que as novas ideias na questão religiosa pudessem florescer. Mas na França, porque a França do século XIX era o país, ou o principal país, principal nação, que detinha a filosofia e a ciência. Então a gente vai começar a olhar um pouquinho o século XVIII, XIX, nós vamos ver que eles estão concentrados na França, na Inglaterra, é onde tinha suporte para isso, onde tinha estrutura para isso. Mas a doutrina espírita, ela não podia ser só mais uma filosofia, porque as filosofias já existiam. Não podia ser só mais uma ciência, porque as ciências também já estavam existindo. Mas também não podia ser mais uma religião. Olha que interessante isso. É uma filosofia com bases científicas e consequências morais. As consequências morais estão no Novo Testamento, com todo o respeito ao Velho Testamento, sem dúvida nenhuma, questionável. Mas as consequências morais que a doutrina espírita nos fala, nos ensina, nos esclarece, tem a ver com o Novo Testamento, com Jesus. Então é uma filosofia com bases científicas. Então quer dizer que o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência? Sim, sim. Porém, vamos imaginar um triângulo, ok? Em um dos seus vértices você tem a filosofia, que são as questões, que é o saber, que é o aprender, que é o questionar. Do outro lado tem a ciência, que são os fatos comprovados. Mas tem a filosofia aqui e a ciência. Eu preciso que isso esteja direcionado para algo, para a religião. Então é filosofia, ciência e religião na ponta desse triângulo. Só para fazer um outro comparativo, para ficar mais fácil para a gente entender, vamos imaginar a doutrina espírita como o corpo humano. Vamos fazer essa analogia que é facinho para a gente entender, ok? A filosofia significa os membros, os braços e as pernas. Então todos nós, para que a gente possa ir em algum lugar, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa ter mobilidade, necessariamente eu preciso de braços e pernas. Necessariamente, senão eu não consigo sair do lugar. Então a filosofia dentro do corpo humano significa os membros, as pernas e os braços, ok?
Mas o que seria do movimento se não tivesse direção? É o cérebro. Então a parte científica da doutrina espírita é quem vai coordenar o movimento, quem vai direcionar, mostrar para que lado você vai e o porquê que você vai. Então a parte científica da doutrina espírita é o cérebro, que vai coordenar o movimento. Mas o que seríamos de nós se nós tivéssemos movimento e direção, mas não tivéssemos sentimento? O sentimento é o coração. Então, a doutrina espírita, numa analogia com o corpo humano, são os braços, são as pernas, é a inteligência, mas é o coração. Então, a doutrina espírita toca no fundo o coração, o sentimento. Então, quando Jesus disse que mandaria um outro Consolador, porque o primeiro era ele, um outro Consolador que ensinaria a mesma coisa, nada de novidade, não existe novidade nenhuma, a doutrina espírita não nos traz nenhuma novidade, a novidade é enxergar as mesmas coisas de um outro jeito. Você vai enxergar as mesmas coisas, agora de um outro jeito, de uma outra forma, isso que é o novo. Vai pegar a mesma palavra de Jesus, os mesmos ensinamentos de Jesus, mas vai olhar com os olhos da filosofia, com base na ciência, mas sem perder a sua essência, que são os seus sentimentos. Então o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte fala das causas primeiras, vai falar sobre Deus, que é Deus. Quando se fala que é Deus, vamos falar, é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Quando falamos Deus, inteligência, a inteligência aí é um substantivo. A palavra inteligência é substantivo. Quando se fala que nós somos seres inteligentes, o inteligente aí é um adjetivo. Olha que interessante, isso é filosofia. Quando a gente se refere a Deus, você tem substantivo, porque ele é o máximo, a inteligência suprema, não existe nada acima. Então todas as qualidades de Deus é substantiva. Quando nós falamos em nós, se torna um objetivo. Então Deus é bom? Não. Deus é a bondade. Bom é um adjetivo, bondade é um substantivo. Deus é justo? Não. Ele é a justiça. Justos somos nós. Deus é inteligente? Não. Ele é a inteligência. Nós somos inteligentes. Perceberam uma diferença entre substantivo e adjetivo? Então Deus é o ápice de todos os sentimentos. Tanto que ele não é um adjetivo, ele é um substantivo. Nós falamos Deus é bom, tudo bem, mas ele não é bom, ele é a bondade. Deus não é justo, ele é a justiça. Deus não é inteligente, ele é a inteligência. Nós somos inteligentes, nós somos bons, nós somos justos, porque isso é um adjetivo. Então na centelha, na imagem e semelhança de Deus, nós não somos substantivo, nós somos adjetivo. Então nós carregamos a justiça como sendo seres justos. Então Deus, quando nos criou com todas essas potencialidades, porém, como adjetivos, nunca como substantivo. Então a doutrina espírita nos começa a mostrar um Deus bem maior, milhões de vezes maior do que o Deus que nós estávamos acostumados. Estava errado aquele Deus? Não, ele estava adequado à sua capacidade de assimilação. Olha, interessante isso, não estava errado. Quando nós temos que ensinar uma lição para uma criança de 2 anos, você tem que adequar a lição na linguagem, no formato, no mundo, nos símbolos para aquela criança. Você tem que adequar a realidade dela. Ela vai entender, mas de acordo com o mundo dela, com a capacidade de assimilação dela. Você vai falar a mesma lição para um adolescente, não use a mesma analogia, não use a mesma comparação. Você vai ter que entrar no mundo dele. Qual é os interesses dele? Qual é a forma de assimilação? Qual é a linguagem dele? Se você vai falar a mesma lição para uma pessoa de meia idade,
Estou falando da mesma lição. É uma outra estrutura, é uma outra forma. E assim sucessivamente. Então, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele foi escrito de uma forma simbólica, através de parábolas, de ensinamentos, porque ali era necessário que todos pudessem entender a lição e assimilar conforme a sua idade espiritual. A sua idade espiritual. Nós transformamos Deus à nossa imagem e semelhança. Agora que nós estamos começando a perceber que é o contrário. O Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que tem raiva, e somos nós. É a nossa característica. Então nós transportamos isso para uma divindade para ficar palpável, para que a gente pudesse enxergá-la. Mas chega um momento que a doutrina espírita nos ensina, vocês, nós, já temos a capacidade, a estrutura intelectual, moral, psicológica, para enxergar isso de uma outra forma. De uma outra forma. Baseado na filosofia, baseado na ciência e baseado na religião. Daqui 1000 anos nós vamos estudar as mesmas questões. Daqui 5.000 anos nós vamos estudar as mesmas questões. E nós vamos enxergar de uma outra forma. Então Deus acaba adequando as suas lições. Jesus, nosso irmão mais velho, adequa as suas lições de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso momento evolutivo. E hoje nós sabemos que precisamos da filosofia, da ciência e da religião desde o século XVIII. Mas é a partir do século XIX que o segundo Consolador vem na forma de filosofia. Mas qual era o objetivo principal? Consolar. O que a doutrina espírita tem de fundamental, de primordial, de essencial? Consolar. Então ela veio para nos tirar a dor? Não. Ela veio para nos tirar o desespero. É diferente. É diferente. Porque dor todos nós temos. Reencarnando, teremos algumas situações que nós vamos passar. Todos nós. Então não veio para tirar essa dor, porque essa dor faz parte do nosso momento evolutivo. Mas a dor não é uma lei universal. Ela existe para uma equação de tempo, para um momento evolutivo. Chega um momento que ela não é mais necessária. Então, no capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, das causas primárias, começa falando sobre Deus. Vai falar sobre nós, seus filhos, vai falar sobre a criação. No segundo livro, vai falar sobre o mundo espírita ou dos espíritos. O que é o mundo espiritual? Como funciona? Quais são as regras? No terceiro livro vai falar sobre as leis morais. Quais são as leis que regem o universo? É um conjunto de 11 leis. Lei da reprodução, lei da sociedade, lei do trabalho, lei da adoração. Então é um conjunto de 11 leis morais, que regem todo o universo, mas que estão adequadas, adaptadas a cada mundo. Então no mundo primitivo eu tenho essas leis, tenho. No mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, são as mesmas leis, porém adequadas, adaptadas àquele ser que está vivendo aquele momento. E o quarto livro, fechando o livro dos Espíritos, vai falar sobre esperanças e consolações. Porque você consola, você esclarece. Então a doutrina espírita consola esclarecendo, mas esclarece consolando. É interessante isso, porque ela te consola e te esclarece, mas ela esclarece e te consola. Ao mesmo tempo que ela vai te esclarecendo sobre o porquê e o para quê de algumas coisas, ela não perde a sua essência de consolador. Mas nós já estamos na terceira fase. A terceira fase da doutrina espírita entra no século XXI. Consolar, esclarecer, libertar. A terceira fase é a fase do século XXI. É a nossa fase. Nós já fomos consolados, já fomos esclarecidos. Agora é necessário que a gente se liberte, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente aprenda a enxergar o mundo, as pessoas, as religiões, as doutrinas, as filosofias como caminhos,
Todos são caminhos. Mas qual é o objetivo da doutrina espírita? É transformar um homem em um ser humano. Olha, interessante isso. Um homem em um ser humano. Nós estamos nesta fase. Nós estamos nessa fase intermediária de transformação de um homem, atrelados muitas vezes à materialidade, ao consumismo, ao vitimismo, ao imediatismo, a um ser humano que consegue enxergar que ele é muito mais do que matéria. Muito mais do que matéria. E vai nos explicar que a reencarnação, que é o terceiro pilar da doutrina espírita, porque tem 7 princípios, não são princípios espíritas, são princípios universais estudados pela doutrina espírita. Então a doutrina espírita não traz princípios, os princípios já existem. O que a doutrina espírita vai fazer é estudar cada um desses princípios. O primeiro é Deus. Primeiro princípio, Deus. O segundo é imortalidade. Somos seres imortais. Somos espíritos em experiências terrenas, não corpos tendo experiências espirituais. Então nós somos espíritos, temporariamente encarnados. Então o primeiro princípio é Deus, o segundo princípio, imortalidade, o terceiro princípio, reencarnação. A reencarnação é sinônimo de evolução. E a evolução é um processo de desidratação. Olha, interessante isso. Porque você evolui perdendo líquido, de 2 formas, ou suando ou chorando. É uma escolha nossa. Então evoluir é desidratar. Você vai perder líquido, ou trabalhando, ou suando, ou se esforçando, se dedicando, ou chorando. Mas você vai perder líquido. Essa é uma escolha nossa. Então reencarnar é evoluir. É perder líquido, nesse sentido. O quarto princípio vai falar da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Olha, interessante essa lei. Que não é a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito. Qual é a diferença? A lei de ação e reação é uma lei da física. Ela é imutável. Mantendo as mesmas condições, as respostas serão sempre as mesmas. A lei de causa e efeito leva em consideração tempos de ignorância. Aquilo que você não sabia fazer, aquilo que você não tinha a menor consciência do que você estava fazendo, não é computado. Olha, interessante isso. Isso é Deus. E Deus, quando Ele é justo, Ele é extremamente amoroso. E quando Ele é extremamente amoroso, Ele é justo. Interessante Deus. Não dá para separar. Não dá para separar. Por isso fala caridade, lei de amor, justiça e caridade. Interessante isso. Uma das leis universais é a lei de amor, justiça e caridade. Então a lei de causa e efeito nunca foi, não é e nunca será uma lei punitiva, educativa. Sempre. Sempre educativa. O quinto princípio, nós vamos falar do livre-arbítrio. Nosso poder de escolha, a expansão da nossa consciência. Nós temos livre-arbítrio. Está atrelado, estamos encarnados, estamos no mundo, mas nós temos poder de escolha. Esse livre-arbítrio de estar aqui, por exemplo, foi uma escolha. Mas toda vez que eu faço uma escolha das mais simples às mais complexas, eu atrelo o determinismo. Eu atrelo uma outra linha. De alguma forma, eu faço uma escolha, qual for, eu atrelo um conjunto de leis chamado determinismo. Essas leis deterministas são leis do equilíbrio. Toda vez que eu faço uma escolha, automaticamente eu estou atrelado a uma resposta. A soma da minha escolha com o determinismo é o que eu posso chamar de destino. Então o resultado, o que eu chamo de destino, é a soma da minha escolha mais as leis deterministas. E essas leis deterministas não são punitivas, são educativas, são leis do equilíbrio. Vou dar um exemplo mais prático. Toda vez que eu me excedo em alguma coisa, seja no que for, a vida me responde de uma forma para que eu possa reavaliar os meus excessos. Normalmente através da dor. Olha, interessante isso.
para que eu possa reequilibrar, para que eu possa reavaliar. Então é a lei de causa e efeito atrelada à lei do livre-arbítrio. O sexto princípio nós chamamos aqui de mediunidade. Essa percepção que todos nós temos de sentir algo fora dos 5 sentidos físicos. É uma percepção que sempre existiu e que nós chamamos aqui de mediunidade. É enxergar, sentir, perceber algo além da matéria. E o último princípio é a pluralidade dos mundos habitados. O que significa isso? Existe vida em todo o universo. Em todo o universo. Mas por que nós não enxergamos ainda? Porque nós estamos atreladas às nossas condições de vida. A nossa referência na Terra é a base de carbono, nessa estrutura. Então nós estamos procurando alguma coisa parecida conosco. Até existe, claro, mas não está ainda ao nosso alcance. Mas existem galáxias que mantêm as mesmas condições que o nosso planeta tem. É um exemplo mais prático disso. O planeta Terra está a 150 milhões de quilômetros distante do Sol. O que significa isso? Que nessa distância a água fica em estado líquido. Se fosse mais para frente, mais longe, era gelo. Se fosse um pouco antes, era vapor. A vida já se manifestaria de uma outra forma, de um outro jeito. Essa distância de 150 milhões de quilômetros mantém a água em estado líquido. Então, dependendo de onde você está, a matéria se comporta de uma forma diferente. Se você for buscar na sua referência, você não vai achar. Mas se você buscar outras referências, que nós ainda não temos a capacidade, os nossos instrumentos, as nossas ferramentas ainda não estão apuradas, adequadas, calibradas, você não tem vida. Mas o vocábulo vida é muito amplo para você falar não tem vida. Não tem vida é igual à sua. Você não conseguiu enxergar ainda, mas existem outras manifestações que a vida se mostra. Então, pluralidade dos mundos habitados significa o quê? Todos os mundos, todos os planetas, sistemas e galáxias são habitados. E a humanidade está só no planeta Terra? Não. 0,00001% está no planeta Terra, na nossa Via Láctea. Só que existem bilhões de galáxias. A forma é mais ou menos a humana, está no Livro dos Espíritos. A forma é mais ou menos a humana. A forma dos seres humanos é mais ou menos a humana. Duas pernas, 2 braços, na forma crucífera. Ok? Então, quando os filmes falam dos ETs, a forma é mais ou menos humana. Tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, um tronco. Olha o Livro dos Espíritos está falando. Eles falam assim, a forma é mais ou menos a humana. Não está errada a resposta. Porque cada planeta, cada sistema, seres na condição humana, tem esse formato. Tem esse formato. Mas a condição humana é só uma fase. Nós deixaremos de ser forma humana. Nós viemos de formas anteriores à humana, estamos indo para formas posteriores à humana. A forma humana é só uma das formas. É só uma das formas. Doutrina espírita, explicando que a vida está em todos os lugares. Os filhos de Deus, dos micro-organismos aos cristos, existem espalhados em todo o universo. E todos evoluindo, todos crescendo. Todos crescendo. Então, o Livro dos Espíritos, ele vai nos esclarecer, vai nos consolar, vai nos tirar a dor? Não. Vai nos ajudar a enxergar a dor de uma outra forma. Vai nos tirar o desespero. O desespero, porque você amplia o seu horizonte. Você não fica atrelado a uma equação de tempo, a uma necessidade. Você sabe que você é um espírito. Você sabe que você está matriculado numa escola. Que você está no melhor meio, com as melhores pessoas, para aprender as suas lições. As suas lições. As suas lições essenciais são suas. Você pode mudar o meio, você pode mudar a forma, mas aonde você estiver, você vai atrelar as suas lições essenciais. Você vai atrair as suas lições essenciais.
Independente de onde nós formos, nós vamos atrair aquilo que nós precisamos aprender. Não como castigo, não como punição, não como sofrimento. A dor só vem quando o amor não resolve. Primeiro, plano A, plano B, plano C, plano D é o amor. Daí para frente começa a dor aumentando, intensificando, para que a gente possa ir ampliando esses nossos horizontes. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar de um aspecto, afabilidade e doçura. Aí já não estamos mais falando com o homem, estamos mostrando que é um ser humano. Porque naturalmente nós somos assim. Essa característica divina que todos nós temos, essa centelha, a afabilidade e a doçura pertencem a isso. Quando Deus nos criou, bilhões de anos atrás, Ele já nos criou com todas essas potencialidades. Todas. É como uma semente que carrega dentro dela, no seu DNA, todas as características de uma árvore adulta. Está lá, dentro da semente. A partir do momento que ela encontra um meio externo, terra, chuva, sol, ela germina, mas já está tudo dentro dela. Então a afabilidade e doçura já estão dentro de nós desde o momento da criação. Mas somente agora nós vamos começar a olhar isso de um outro jeito, de uma outra forma. Porque nós vamos começar a perceber, por exemplo, que quando eu sou afável com alguém, quando eu sou educado com alguém, quando eu trato as pessoas com carinho, com respeito, quem mais ganha sou eu. Mesmo que as pessoas não me tratem dessa forma. Quando eu cuido das pessoas, só que para eu cuidar das pessoas eu tenho que cuidar de mim primeiro. Para ser dois eu tenho que ser um primeiro. Então eu vou ser primeiro afável comigo, carinhoso comigo, respeitar os meus limites, gostar do jeito que eu sou hoje. Aí eu consigo de alguma forma levar isso para as pessoas. E toda vez que eu levo isso para as pessoas, eu estou colocando o meu lado humano. Esse meu lado humano me fortalece. Esse meu lado humano cria motivação, cria aquilo que eu preciso. Porque até então, nós achávamos pelo menos, ou tínhamos a certeza, que era o mundo que tinha que oferecer essas coisas para nós. Que eu tinha que ser respeitado, que eu tinha que ser amado, que eu tinha que ser entendido, que eu tinha que ser compreendido, tudo tinha que vir de fora para dentro. A doutrina espírita fala, não, o caminho é inverso. É de dentro, é você que tem que ser aquilo que você gostaria que as pessoas fossem com você. Então ela acaba quebrando muito paradigma nesse sentido, porque nós temos essas cristalizações, achando que o mundo tem que nos amar, que o mundo tem que nos respeitar, que o mundo tem que fazer por nós coisas que muitas vezes nem nós fazemos. O ser humano tem muito disso, o homem tem muito disso, as pessoas têm muito disso. Muitas vezes ela cobra do outro algo que nem ela faz por ela, mas ela gostaria que o outro fizesse. Isso é uma incoerência. Então a doutrina espírita fala, não é assim, o caminho é inverso. Mas por que você me deixou pensar dessa forma até então? Porque você não ia entender de outra forma. Lá atrás, quando Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos nós conhecemos essa frase. Porém, essa frase do século XXI, ela começa a fazer sentido dentro de nós se você inverter o sentido. Ela só começa a fazer sentido se você inverter o sentido dela. Porque hoje nós já estamos amadurecidos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para entender até por que Jesus colocou nessa sequência. Se a sequência correta é o contrário. Mas que naquela época, conversando com bebezinhos espirituais, ele estava conversando com bebezinhos espirituais, ele tinha que colocar naquela sequência. Mas esses bebezinhos cresceram. E esses bebezinhos não entenderam essa frase. E reencarnaram várias vezes não entendendo essa frase. Até que a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia evoluiu e começa a nos mostrar, peraí, primeiro eu tenho que me amar, para depois eu amar o próximo, aí sim eu chego a Deus. Olha interessante, porque nós fazíamos o contrário. Nós amávamos a Deus sobre todas as coisas, chegamos a matar em nome de Deus.
a trucidar em nome de Deus. Olha, interessante. Olha como nós interpretamos essa frase. Quantas guerras em nome de Deus? Porque estava escrito, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas era bebezinhos espirituais interpretando. Quando se fala que a Bíblia está cheia de armadilha, não, ela não está cheia de armadilha. Nunca esteve. A armadilha está em quem olha, em quem interpreta. Porque na Bíblia, você tem tudo o que você precisa para defender as suas ideias, os seus preconceitos. Se você quer alguma coisa, você vai enxergar na Bíblia o que você quer. Se você não quer alguma coisa, você vai enxergar na Bíblia o que você não quer, porque é uma questão de interpretação. Você está interpretando um texto simbólico, cheio de símbolos, numa época onde as palavras eram muito menores do que existem hoje. Então uma palavra dava N significados, você precisava pegar o contexto para entender, onde as pessoas hoje pegam pedaços e interpretam, de acordo com aquilo que elas querem entender. Então a Bíblia não tem armadilha, a armadilha está nos olhos de quem lê. Porque nós vamos interpretar de acordo com os nossos objetivos. Então a interpretação da frase, amar a Deus sobre todas as coisas, foi o que financiou as guerras religiosas. Mas será que foi isso que Jesus quis dizer? Mas se a gente não conseguia nem amar a Deus, nem amar o próximo, muito menos a nós. Era necessário reencarnar N vezes, para que a gente pudesse entender que, primeiro, eu tenho que me respeitar, me amar. Aí sim eu começo a enxergar o próximo como a mim mesmo. E entre eu e Deus, sempre vai existir o próximo. Sempre vai existir o próximo. Então, gostando de mim, eu aprendo a gostar do próximo. Gostando do próximo, eu chego em Deus. Então, é a frase invertida. Ela só faz sentido se você inverter. Porque quantas coisas nós também fizemos pelo próximo e esquecemos de nós. Nos maltratamos, nos ignoramos, nos anulamos. Porque está escrito na Bíblia. Amar a Deus sobre tudo. E o próximo, sempre o próximo tinha que vir. Não. A afabilidade e doçura tem a ver com como nós nos tratamos. Hoje as ciências falam de inteligência emocional. Se fala sobre inteligência emocional. Entre as inteligências emocionais, você vai falar da interpessoal e da intrapessoal. As pessoas que têm um sucesso e equilíbrio é aquelas pessoas que têm primeiro uma inteligência intrapessoal. Como que ela cuida dela? Como que ela a trata? Depois ela transpassa isso para os outros. É a interpessoal. São as inteligências emocionais. Primeiro você olha para você. Isso não é egoísmo, chama-se amor próprio. Qual a diferença entre egoísmo e amor próprio? O egoísta só pensa nele. O amor próprio também pensa nele. Perceberam a diferença ou não? Ele não se exclui. Ele não se anula. Ele cuida dele. Ele faz pelo próximo, mas ele cuida dele também. Então a diferença entre amor próprio e egoísmo é isso. O egoísta só pensa nele. Aliás, ele não pensa na sua essência, ele pensa no egoísmo, nas suas camadas egóicas. Porque se ele pensar na sua essência, ele vai encontrar uma centelha. Então, afabilidade e doçura tem a ver como nós nos tratamos, como nós cuidamos de nós, como nós somos afáveis como nós conseguimos nos perdoar, agradecer, reconhecer. Aí você vai começar a entrar em humildade. Humildade, que é o primeiro degrau do Sermão da Montanha, vai falar daquelas pessoas que sabem milimetricamente o seu tamanho, nem mais nem menos. Uma pessoa humilde, ela sabe milimetricamente o seu tamanho. Ela sabe quando ela senta para aprender e quando ela levanta para ensinar. Ela não tem dificuldade nenhuma em sentar para aprender. Ela aprende. Ela não tem dificuldade nenhuma em levantar e ensinar. Isso é uma pessoa humilde. Interessante isso. Porque ela consegue mudar as posições sem que isso fira o seu ego, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua prepotência.
E as pessoas humildes são aquelas pessoas que olham na linha do horizonte, nem para cima nem para baixo. Elas estão sempre olhando na linha do horizonte. Elas não se comparam. Porque quem compara é o orgulho. Quem compara é o orgulho. Porque eu vou me comparar com quem está abaixo para eu me sentir acima. Vou me comparar com quem está acima para eu sentir abaixo. Por orgulho. Por orgulho. Ela reconhece as suas qualidades e as suas tendências, as suas fraquezas, as suas potencialidades e aquilo que ela precisa aprender. Mas para isso ela tem que cuidar dela. Ela tem que cuidar dela. Ela tem que investir nela. E a primeira coisa é ela entender que ela é um espírito carente dele próprio. É um espírito carente dele próprio em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então ele começa a se amar, a se respeitar, a se considerar, sem cobranças, sem culpas. E aí ele passa a enxergar o outro e tratar o outro como ele trata a si mesmo. Esse é o ser humano. Esse não é o homem, é o ser humano. Que começa a entender qual é a sua perspectiva, qual é o seu caminho, para que lado ele está caminhando. Ele não fica fazendo as coisas para provar para as pessoas. Ele não tem que provar mais nada para ninguém. Ele tem que se reconquistar a cada dia. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Qual é o caminho? E quando ele cai, ele levanta. Quando ele cai, ele levanta. Ele pede desculpa. Ele reconsidera. Ele revê, levanta e continua caminhando. Ele não fica terceirizando ou justificando. Porque ele sabe que a queda faz parte. É um aprendizado. É uma lição ainda que ele está aprendendo. Então ele entende que as quedas fazem parte. Vai chegar um momento que aquela lição será aprendida. Que não precisa ser aprendida pelo sofrimento, pelo desespero. Ele precisa ser entendida que ele pode aprender pelo amor. Mas que se a dor vier, vai ajudar no seu processo também. Então ele cuida dele com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Afabilidade e doçura do Evangelho. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.